nos mostra isso lá na primeira leitura. Né? A primeira leitura, Eclesiastes vai dizer que, na medida em que nós vamos nos tornando grandes, ou seja, vamos ganhando importância, nós devemos cultivar a humildade, nós devemos cultivar a simplicidade, né? Porque é a simplicidade, é a humildade de coração que nos torna grandes diante de Deus e diante da comunidade. E o autor do livro do Eclesiástico vai dizer que o pecado, né, que o orgulho, a prepotência, é um pecado que está enraizado no coração. Então, veja, se porventura dentro do nosso coração existe o orgulho, existe a prepotência, aquele desejo de ser maior, melhor do que o outro, nós temos que tirar isso, temos que cortar este mal pela raiz, né? Porque a Deus agrada não um coração prepotente, não um coração orgulhoso, não um coração cheio de si mesmo, mas um coração simples, um coração humilde, né? E vejam que Deus, Ele revela os seus mistérios, a sua bondade, a sua grandeza, justamente para aqueles que cultivam o coração humilde, né? Nós cantamos isso no Salmo: com alegria preparastes uma mesa para o pobre, né? Com alegria preparastes uma mesa para o pobre. Ou seja, a humildade deve nos levar a olhar para aqueles que nada têm, né? E a esse respeito nós vamos para o Evangelho. É interessante que no Evangelho de hoje, Jesus, ele foi convidado para jantar na casa de um fariseu. E Jesus foi, né? E Jesus era observado pelos convidados, que todo mundo ficava querendo saber quem era esse jovem que havia sido convidado, né? Alguns ali não conheciam ainda Jesus, eles estavam curiosos: quem é esse jovem? Mas Jesus também observava. E o que Jesus observava? Jesus via que existia uma briga entre eles para ver quem era que ocupava os primeiros lugares, né? Porque na época de Jesus, os fariseus, que eram pessoas que se consideravam importantes, cultas, ricas, elas queriam os primeiros lugares para quê? Para serem vistos, para serem elogiados, para serem cumprimentados, tidos como importantes, né? Eles queriam aparecer, não muito diferente daquilo que nós vemos hoje. Só que hoje nós temos um adicional a mais. Nós temos as redes sociais, né? Quando a gente vai para as redes sociais, nós vemos o quê? Uma explosão do ego. Todo mundo quer aparecer, todo mundo quer receber um like, todo mundo quer ser elogiada, né? Tira uma foto e coloca no Face ou no Instagram, e se porventura não se recebe nenhum comentário, logo se fica mal, né? Tirei uma foto e ninguém elogiou, ninguém curtiu, né? Então nós vemos hoje o quê? Que aquilo que acontecia na época de Jesus não é diferente daquilo que acontece hoje, né? Mas hoje ainda de um modo maior por conta das redes sociais. Então eles queriam aparecer, e Jesus só observando aquilo, né? E diante dessa realidade, Jesus conta uma parábola simples. Jesus vai dizer: olha, quando te convidarem para as bodas, para o casamento, não vai ocupar os primeiros lugares, porque pode ser que chegue alguém mais importante que você e o dono da festa vai lá e diga: olha, senta lá no fundo, porque chegou uma pessoa mais importante, tem que sentar aqui. Então você imagina a vergonha dessa pessoa, né? Então, quando você for convidado para uma festa de casamento, ocupa os últimos lugares. Assim, pode ser que o dono da festa te convide a sentar nos primeiros lugares, né? Uma parábola simples, fácil de entender, né?
E Jesus conclui a parábola dizendo que os humildes serão exaltados, aqueles que se exaltam serão humilhados, e aqueles que